Olá, seja bem-vindo a mais um podcast nosso, Theo MediaCast, um momento no bate-papo, onde eu, que estou aqui como entrevistador, entre aspas, sou muito privilegiado de conversar sobre assuntos que são propriamente a minha curiosidade e tal, mas também porque a gente vai conversando um pouquinho e vai descobrindo alguns caminhos, falando, isso ainda ficou faltando. Eu estou aqui com um convidado hoje que já esteve conosco, né? Não sei a ordem que você está escutando os programas aí na gravação, mas já esteve conosco e naquele momento eu falei assim, tem mais uma coisa que eu gostaria de conversar, então convidei para estar mais uma vez conosco, mas vou deixar pendurado aí só para você ficar curioso. Espera aí, aguarda a vinheta, nós já voltamos. Então, estamos de volta aqui. Eu vou pedir de novo para o pastor falar um pouquinho dele, sabe por quê? Porque tem gente que acaba, não escuta um programa, só escuta o outro. Mas o pastor Kleber já esteve conosco aqui, nós já entrevistamos numa outra ocasião. Não sei a ordem do que você está escutando por aí, mas de novo uma breve apresentação, porque pode ter alguém que não escutou a outra gravação. Pastor Kleber Lima. Primeiramente, muito obrigado, pastor Fernando, por essa oportunidade tão preciosa. E sou Kleber Lima. Como brincava meu pai, é limonada. E sirvo ao Senhor como pastor na igreja, no momento, a Igreja Batista da Família em Higienópolis. Pronto. E também trabalhando como um terapeuta familiar, já há bom tempo, 3 décadas, e servindo ao Senhor com essas duas áreas que são convergentes e que me trazem muita satisfação e cumprir aí esse chamado. Uma curiosidade que eu não perguntei da outra vez, podia ter perguntado. Você fala em terapeuta, você tem um consultório à parte da igreja? É na igreja? Só trabalha com as famílias da igreja? Como é que funciona isso? Sim, na verdade, como a minha primeira formação é psicologia, né? Ou seja, primeiro eu fiz a faculdade de psicologia e logo em seguida, né, quase que na semana seguinte, já segui para a faculdade teológica ali em Perdizes, em São Paulo, para cumprir ali a minha função, minha graduação de teologia. Eu comecei a trabalhar primeiramente como terapeuta, como psicólogo, no consultório, atendendo mesmo, né, a parte clínica. Depois isso nos serviu, quando plantamos a nossa igreja, iniciamos a nossa igreja, eu já estava trabalhando profissionalmente nessa área, também dando aulas, né, e assim foi, e assim tem sido, né. Depois da pandemia, aconteceu um fenômeno, né? Porque eu tinha um consultório tanto em Atibaia, onde nós moramos, como aqui em São Paulo, mas a pandemia nos obrigou a ficar em casa, né? Sim. E aí eu abri mão dos consultórios presenciais. Hoje eu atendo apenas online. É verdade. Hoje muita gente faz isso online, né? Psicólogos, eu sei disso. Né? Só online. Porque aí lá do meu escritório, às vezes é uma pessoa daqui, outra pessoa... Hoje mesmo eu atendi uma pessoa dos Estados Unidos, outra da Espanha, né? Então, tanto faz a pessoa estar na sala ao lado, como estar em qualquer parte do mundo, né? E então a gente tem essa facilidade. Eu gosto muito do contato pessoal. Eu reconheço que estar em uma sala, em um ambiente, aquele momento mais próximo, de olho no olho, eu acho que ele é enriquecedor. É por causa que o IA não vai ganhar. Então, exatamente. Não vai ganhar, não. Não vai ganhar, jamais. Entretanto, o atendimento remoto, ele abre mais possibilidades, né, de atender uma quantidade de pessoas, uma quantidade maior, e também algumas pessoas que a gente talvez não tivesse oportunidade, porque como é que fariam deslocamentos grandes, às vezes na mesma cidade o deslocamento já é complicado, né? Então isso me permite ganhar um pouco mais de tempo, porque eu posso concentrar melhor meus atendimentos e ao mesmo tempo o alcance é maior. Mas tem um escritório na igreja? Também então, atende as pessoas na igreja? Na igreja tem o gabinete. Né? Isso, aí ainda existe. Aí é um acompanhamento pastoral, isso, né? Sim. Claro que eu sempre... o aconselhamento é alguma coisa que está no meu coração, eu faço isso com prazer, né? Mas o membro da igreja, ele tem um acompanhamento que é diferente, né? Porque é uma dinâmica bem particular. Né? Mas hoje o que eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, conversasse um pouco, é um privilégio que nós temos. Eu falo privilégio
não no sentido assim de deixar alguém desconfortável por não ter esse privilégio. Eu reconheço o privilégio. O que é o privilégio que eu estou falando? No meu caso, e no seu caso, de ter pais crentes. Isso. Pais crentes que não são pais perfeitos, não existem pais perfeitos. Eu não sou pai perfeito. Também não sou. Eu sou pai, sou avô, e o pai da minha neta está aqui ajudando aqui perto, entendeu? E eu viro para minha netinha, que tem 5 meses, e falo assim, vamos fazer bagunça? E ela ri. Ela nem sabe o que é bagunça, né? Mas isso é coisa de avô, né? Avô é que vai fazer essa bagunça aí, tudo bem. Mas eu procuro interagir e tudo mais, mas eu tive uma família normal, cristã. Uma família, meu pai era pastor, meu pai exerceu o ministério numa igreja local, mas também outras coisas. Ele trabalhou como professor e faz alguns trabalhos voluntários. Talvez o mais, assim, de aspecto maior é que ele foi capelão do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, na década de 60. Ele foi o segundo capelão evangélico lá, né, que teve lá. Trabalho completamente voluntário. Mas é interessante que no Natal ele levava o coro da nossa igreja, que sempre foi uma igreja pequena, 120, 130 membros, mas todo Natal nós íamos cantar no Hospital das Clínicas. Então nós subíamos, ele levava a gente no elevador até lá em cima, e nós descíamos pelos corredores cantando hino de Natal. Que maravilha. E os pacientes saíam até a porta e tal. E aquilo foi me marcando muito, esse tipo de coisa. Minha mãe é organista. Maravilha. Naqueles tempos, eu não sei se você é mais novo que eu, mas não sei se nessa época era harmônio. Harmônio, a organista tinha que ficar pedalando para ter o ar. Então, você imagina assim, meu pai no púlpito, minha mãe no harmônio, e nós 4, eu e mais 3 irmãos, sentados na cadeira, aquelas cadeirinhas, né, ripada, uma pregada na outra. Às vezes a igreja não tinha muita gente, às vezes tinha pouco, e eles nos controlavam de lá, né? Então, não tinha negócio de ficar subindo na cadeira, passando por baixo de outra, nada. Nós tínhamos que ficar ali, então, nos cultos e reuniões de oração. Teve momentos que eu lembro dele abrir a porta da igreja, que era aquelas portas de correr, porta de garagem, e para uma reunião de oração semanal, não ia ter ninguém, e ele abria a porta, entrávamos nós, éramos nós, então, os 4 irmãos, o pai e mãe, nós 6, e tal, ali, fazia a oração, fazia as coisas, cantávamos um hino e tal, e isso ia indo. Então, eu tive padrões, eu tive ensinos dentro da família. Você também passou por isso, né? Foram privilégios, não foram? Certamente. O privilégio é muito grande, né? A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, obra deseja, e de fato é nesse nível de excelência que eu também avalio o chamado do Senhor, né? Me lembro quando eu disse para meu pai, aliás, foi uma celebração, um culto, eu ainda adolescente, ali no final da adolescência, 16 anos por aí, eu me senti vocacionado, chamado, fui à frente chorando e tal. E meu pai depois disse, Kleber, pense bem, filho, eu não quero que você sinta obrigado de forma nenhuma a ser pastor, porque o seu pai é pastor, né? E até aquele momento da minha vida eu nem cogitava, não pensava, mas eu entendi que o Senhor me chamou mesmo, e para mim aquele foi muito impactante. A partir dali a minha perspectiva mudou, para um adolescente, né? Mudou completamente, e eu dizia, Deus está me chamando para o ministério, eu vou ser pastor. Então, para mim, isso é muito, muito claro. Agora, é interessante, quando nós nos casamos, Vânia e eu, meu pai fez seminário no Seminário Batista. Naquela época, na nossa denominação, tinham 2 seminários. Um em Recife e outro no Rio de Janeiro. Certo. Em Recife, o Seminário Batista do Norte, meus pais são maranhenses, meu pai fez lá. E eu estudou em Recife, fomos, Vânia e eu, depois de um ano de casados, fomos a Recife, né, ali por passeio, e fui até o seminário para conhecer, e reconheci, eu morava aqui, lembrava você bem. morou lá? Morei lá, nasci em Recife, inclusive, no tempo que meu pai, sou o primogênito, né? Então meu pai estudava, fazia o seminário. E eu estava lá, quando eu disse quem eu era, na secretaria do seminário, tinha um professor que estava ali pegando alguma coisa, falou, você é filho do Zacarias, vou contar uma história para você que você não lembra. Eu falei, pronto, lá vem. Lá vem. Lá vem. Você tinha 3 anos de idade. Seu pai, por alguma razão, sua mãe não tinha ido ao culto naquele dia. Nessa idade, imagino que ou minha irmã tivesse nascido ou alguma coisa assim. Ele disse, e seu pai colocou você do lado do púlpito enquanto ele pregava.
É mesmo? Eu fiquei ouvindo, falei, lá... O que foi que eu aprontei? Num dado momento, depois que seu pai estava empolgado, pregando, você levantou, chegou para ele e falou assim, pai, já chega de falar. Com 3 anos de idade. Bom, ele falou, nem preciso dizer que o culto acabou ali, né? Porque a igreja não conseguia parar de rir depois daquilo. E meu pai falou, então, irmãos, hoje estamos encerrando aqui, encerramos. E dali para frente foram muitos episódios, muitos. Então eu sentava também, meu pai ficava olhando, só que tinha uma diferença. Nós somos em 4 também, sabe, pastor? Mas eram 3 irmãs, as minhas irmãs sempre muito obedientes. Sei. E elas 3 sentadas ali do lado da minha mãe, na frente, e eu sentado lá atrás. Ela também organiza sua mãe, não? Não. E eu sentado lá atrás. E às vezes minha mãe falava assim, vem pra cá. E eu dizia assim, não. Então, por essas e por outras, às vezes o coral cantava na igreja e o coro cantava em casa, né? Desde pequenininho. Desde pequenininho o coro cantava, eu era bem arteiro. É por causa que existe uma história, que existe uma tal de Sociedade de Filhos de Pastores, que são a SOFIPA, e tem muitas coisas que vêm decorrentes disso, e eu sei que teve pastores que passaram por dificuldades imensas, materialmente falando. Quem nos escuta, se não for de família evangélica, ou mesmo que seja, talvez não saiba disso, mas tem famílias de pastores que passam por dificuldades enormes. Ainda existe. E por diversos motivos até se tornam rebeldes os filhos de pastores. Tem essa fama em alguns lugares. Eu não, porque eu sempre fui um filho perfeito, eu nunca fiz nada de errado, nunca foi preciso chamar minha atenção e nem eu perceber para que servia aquela mão enorme que meu pai tinha. Mas esse relacionamento dentro de casa, o Jaime Kemp tem uma frase dele lá de um momento que ele fala que a gente devia tirar o boné quando chega em casa. Ele põe o boné com um nome, né? Então, se você é pastor, você chega em casa, tira o boné de pastor e vai ser pai, né? Alguma coisa assim que ele falava. Mas meu pai, eu sempre chamei de pai, nossos costumes, nossa época, sempre chamei de senhor, era assim, não tinha outra coisa que se fazia, que se pensava em fazer, né? Mas ele continuava sendo pai, pastor, orientando, e eu sou também o mais velho dos 4. No meu caso é meio a meio, são 2 homens e 2 mulheres. Então, eu sou mais velho dos 4. Por causa disso, algumas vezes viajava com ele para alguma coisa. Meu pai de família carioca, ele era carioca, então ele saía de São Paulo e ia para o Rio de Janeiro. Eu fiz algumas vezes essa viagem com ele para o Rio pequenino ainda, e a minha avó carioca, mãe dele, que cuidava de mim quando eu estava lá. Mas eu não consigo lembrar de coisas assim que eu falo, puxa, aquela época era uma época que foi muito difícil. Embora hoje eu tenha algumas noções que eu não percebia. Por exemplo, a gente não comia carne todo dia, mas eu, menino, não sabia muito bem que era isso. E o que mais me marcava era que meu pai às vezes trazia para casa uns miúdos de boi. E aquela história de comer coração, miolo e outras coisas mais, eu falava, mas por que meu pai comprou esse tipo de carne? Hoje eu sei por que ele comprou esse tipo de carne. Naquela época eu não sabia. Mas nunca Deus deixou faltar o pão em casa. Nunca. Podia não ter leite condensado, barra de chocolate, qualquer outra coisa, mas nunca faltou o pão segundo a promessa do Senhor. Eu acredito que deve ser uma experiência não só para famílias de pastores, mas para família de crentes, eu imagino, né? Eu me lembro, assim, falando exatamente sobre isso, um domingo, eu devia ter aí, meu pai pastoreava em Penápolis, no interior de São Paulo. Conheço. E eu devia ter 7 anos, 8 anos, né? Por aí assim, minhas irmãs menores. A minha mãe chegou para o meu pai ao final do culto, né? Morava a casa pastoral do lado do templo da igreja. Chegamos em casa e minha mãe disse assim, olha, hoje só temos arroz. Só temos arroz. E ok. Eu me lembro da gente em volta da mesa, meu pai orou agradecendo a Deus, né, o arroz, né? Isso não foi até aquele momento motivo de nenhum desapontamento, nenhuma tristeza, nada, assim, absolutamente normal naquele instante, embora nunca tivesse acontecido. Mas exatamente no momento em que nós oramos, alguém bateu a porta. Era um irmão. E eu me lembro que ali em Penápolis tinha um determinado lugar que tinha o frango mais famoso da cidade, né? E alguém disse lá, pastor, eu fui comprar um frango para mim e achei que devia comprar um para o senhor também. E trouxe.
Então, logo depois daquela oração, Ei, Jorge Miller. juntamente com aquele arroz branquinho, gostoso que a minha mãe faz, que meu filho mais velho diz que é o melhor arroz que ele tem, né? Ele diz: mãe, gosto muito da sua comida, mas o arroz da minha avó é imbatível. Então, esse arroz que ela fazia desde né, há tanto tempo, nós comemos ali com aquele franguinho trazido na hora, cheirinho, com farofa e tudo. Rapaz, né? Que coisa. Então, é esse Deus provedor, né? E o meu pai sempre demonstrou muita, juntamente com a minha mãe, mas muita confiança, e isso é altamente transmissível, né? Quer dizer, para o coração da criança, do adolescente, você ter um pai que confia no Senhor, embora a situação às vezes seja tão difícil, mas ele está firme, ele está ali, ele mantém a sobriedade dele, a confiança, nesse sentido, até mesmo a alegria, né? E isso é transmitido para o coração do filho, da filha, de uma maneira assim, apaziguadora e tudo bem. Então, nunca foi um problema para a gente. Então, eu gosto de dizer que até quando, na minha segunda faculdade, eu trabalhei, né, trabalhava no banco e tal, mas a minha mãe, tão habilidosa e tão caprichosa, ela fazia as minhas camisas. Então, até quando eu cheguei na segunda faculdade, as minhas camisas todas era ela que fazia. Porque eu ia na loja e dizia: eu gostei daquela. Ela falava: tá bom. Ia para casa, comprava o tecido, fazia, e ela exímia costureira. Então, para mim, isso nunca foi um problema. Ao contrário, era uma coisa, além de tranquila, até me trazia satisfação, né? E ali os dois, né, se esforçando para oferecer para 4 filhos, né? Meu pai hoje já falecido, mas eu dizia para ele: eu tenho 2, olha, não é fácil criar 2, imagina o senhor 4, né? Ele diz: Deus vai dando graça, filho, e a gente vai caminhando. Então é isso mesmo. Então, naquela época, né, 4 filhos, que um custo hoje talvez seja maior, no sentido de que hoje você tem algumas coisas que lá atrás não tinham tanto. Então, você tinha algum problema, ia na Santa Casa, se tivesse no plano de saúde, nem existia, né? Não era uma coisa. Então, o seguro de carro também não precisava, não tinha roubo de carro. Então, o seguro do Fusca lá era apenas o Senhor, e esse é o melhor de todos. Mas Fusca hoje em dia é o que levam mesmo, né? Então, Fusca hoje é relíquia, né? Roubar um carro, hoje é Fusca, relíquia. Então, essas experiências não foram negativas para a gente. Ao contrário, consolidaram nossa fé, foram positivas. E que, claro, tivemos momentos também de fartura, de experiências, né? De primeira vez que andamos de avião, a família inteira, meu pai juntou lá um recurso e fomos. Então, também tivemos essas experiências, né, positivas, mas em todas elas havia essa faixa de gratidão, de contentamento, de alegria. Então, para nossa família, não foi traumático. Eu escutei a história de um pastor que ele morava no interior, algum lugar pequeno aí, e houve uma época que eles passaram por dificuldades, né? Mesmo, não tinha muita coisa, mas tinha uma bendita de uma galinha que eles não sabem de quem que era, que ela vazava no quintal deles e botava um ovo todo dia. Uau! Não era deles a galinha vinha, botava ovo e ia embora. E não sei, ele conta a história, eu não me lembro quantos dias, todo dia tinha um ovo. Uau! Você fala: mas um ovo, gente, que isso, que pobreza, né? E eu quis falar com você novamente aqui, Kleber, nós 2 filhos de pastores e filhos de pastores, para dizer que é verdade que Deus proverá. Eu sei, a história conta de famílias que foram destruídas por causa de perseguição, né? Temos o caso de Jó, um caso extremado de morte de todos os filhos, que deve ser coisa realmente terrível para um pai. Mas famílias mesmo, de missionários, trucidadas e tal. Eu sei que existe isso e no meio de todo esse mundo mal, a oposição pode chegar nesse ponto. Mas eu creio que um pai que está nos escutando, um pai crente, que talvez esteja passando por um momento difícil, a palavra é: continue fiel ao Senhor, porque não é que Deus vai te dar... Pode chegar lá alguém com frango. Que ótimo, né? Pode chegar uma entrega lá que você não espera. Hoje é iFood, né? Alguém fala: não, mas é aqui, ó, vou deixar aqui, não sei o quê. Jorge Miller, que eu citei, alguns conhecem a história dele. Aquele que cuidou, abriu um orfanato na Inglaterra, sendo ele alemão, mas ele abriu e
momento da vida dele, achou que, como servo de Deus, ele não devia ficar pedindo coisas, e o Senhor, e orava, e o Senhor dava. É uma história bastante interessante, do George Miller. Mas dizer que fomos abençoados, né? Uhum. Nós somos abençoados. Claro, tinha momentos que a gente podia discordar em alguma coisa. Eu, no meu caso particular, nunca falei com meu pai sobre ir para um seminário, nem ele falou comigo. Mas chegou um determinado momento que eu estava em dúvida se eu ia fazer engenharia ou se eu ia para o seminário e tal. Minha experiência é um pouquinho diferente na minha família do que na sua. E aí eu pedi prova para Deus, como Gideão, e Deus fez para mim. Foi assim, não foi lã que eu pus na grama, mas foi quase parecido com isso. E eu senti que realmente Deus estava falando. Daí eu fui conversar com eles. Conversei com eles, olha... eu vou para o seminário. Vou fazer o seminário, entendo que eu devo ser pastor e tal. E eu lembro que eles ficaram alegres. E daí, passou um tempinho, minha mãe falou, vou falar uma coisa para você. Quando você nasceu, nós consagramos você para o ministério. Olha. Mas nós nunca falamos isso para você não ficar influenciado. Uhum. Eu achei que era uma sabedoria da minha mãe tão grande, do meu pai. Porque eu tenho um colega que o pai e a mãe a vida inteira falaram, você vai ser pastor, consagramos você ao Senhor. E ele não tinha certeza se era um chamado de Deus ou era para atender a mãe e o pai. Eu lembro, eu tenho um amigo que é desse jeito. Poxa. E ele ficou muito tempo na dúvida. Ele foi fazer uma outra faculdade, se não me engano, agronomia, foi fazer qualquer outra coisa. Porque ele dizia, eu não sei se é um chamado de Deus ou é porque minha mãe e o meu pai querem, e eu não quero ir para o seminário porque minha mãe e meu pai querem. E eu não tive esse problema, porque quando eu cheguei para eles e falei, é definitivo, é isso mesmo, eu entendo que eu devo ir para o seminário. Então, passou algum tempo, minha mãe falou, então agora eu vou contar. Quando você nasceu, nós consagramos você para o ministério. Mas... entendemos que não devíamos ficar falando para você, que se Deus quisesse, Ele ia te chamar. E, rapaz, Que então maravilha. eu tenho muitas bênçãos na minha vida. Eu acredito que você deve ter histórias maravilhosas também dentro da família cristã. Não quer dizer que a família cristã é perfeita. Sim. Não é. E, inclusive, pastor, acho que vale a pena citar aqui, me lembro de ocasiões, de momentos muito difíceis no exercício pastoral, né, do meu pai. Então, momentos dificílimos, né? Tivemos situações, por exemplo, em que todos estavam chorando à mesa, depois de algumas dificuldades, né? Num domingo, na hora do almoço, por exemplo, meu pai chorava, minhas irmãs, eu também, de desapontamento. E eu me lembro de especialmente uma cena em que uma das minhas irmãs disse, a gente deveria ir embora desta igreja, a gente deveria ir... ainda ali, ela novinha, adolescente, não me lembro exatamente quem foi, mas alguma delas, 13 anos, 14 anos, falou alguma coisa nesse sentido. Meu pai disse, não. Gente, é o seguinte, é importante que vocês saibam que no meio do trigo sempre tem o joio. Pessoas que agem de uma maneira incorreta, que inclusive nos machucam, podem ser o joio no meio do trigo. Não somos nós que vamos julgar. Mas podem ser. Então, eu não quero que em nenhum momento vocês falem mal da igreja, porque a igreja é santa, a igreja é de Jesus. Que lição, hein? Isso é tremendo. É. Porque nós aprendemos, mesmo no meio de tumultos, pessoas que estavam agindo de uma maneira carnal, etc. e tal. Meu pai trazia a gente para esse centro, né? Dizer o seguinte, a igreja de Jesus é santa. E nós não vamos nos voltar contra ela, etc. e tal. E vamos orar por essas atitudes, essas pessoas, etc. e tal. Então, esse era o ponto de equilíbrio. Então, alguns colegas do meu pai disseram, poxa, Kleber, eu vi lá o que o seu pai passou, mesmo assim você quer ser pastor? Né? Quando eu fazia faculdade. Dizia, sim, claro, porque eu não tenho raiva. Eu costumo brincar e falar assim, filho de pastor que é pastor é burro ou é vocacionado? Então, exatamente. Exatamente. Então, não tanto para mim quanto para meus irmãos, não teve aquela mágoa, sabe? Ah, igreja, não, porque meu pai... Não. Esse é um trabalho dele, ele faz com muita alegria, às vezes com muito sofrimento, nós sabemos. Então, ver meu pai chorando, ver meu pai doente, né? Porque muitas vezes a luta é tão grande que adoece o corpo. Sim. Adoece a mente. Somatiza. Né? Ver meu pai, às vezes, deitado com febre por semanas, dadas as tensões, né, naturais do exercício desse tipo de tarefa. Aquilo me trazia tristeza.
mas não revolta. Então, acho que no nosso caso, isso foi uma experiência que, pela misericórdia do Senhor, se transformou em bênção e tal. Apesar de que a gente precisava aprender a lidar, não era uma coisa automática. Você encontrar na porta da igreja aquela pessoa que maltratou seu pai, distratou, falou, tá? Não é uma coisa que você passa e não sente nada. Você sente raiva. Você sente bronca, você tem vontade de pegar a pessoa e torcer. Mas o próprio Espírito do Senhor vai trabalhando com você, às vezes usando seu pai, sua mãe, outras pessoas, para ajudar você a elaborar aquilo, né? Perdoar e tal, e seguir adiante, né? Ir para frente. Nós somos de denominações diferentes, de organizações eclesiásticas diferentes, né? A sua e a minha, né? Na minha, nós temos o sistema de governo, o conselho, você sabe muito bem disso, tal. E as reuniões do conselho, ao contrário de uma assembleia, são reuniões fechadas, né? E eu não lembro de meu pai algum dia ter chegado em casa e contado alguma coisa que ele tenha sido desonrado, ou que para você era muito mais fácil de ver dentro do ambiente, na assembleia e tal. Para nós lá é muito restrito, que essas coisas são, até hoje, eu continuo na minha denominação, é tudo dentro do conselho. Então, não chegava em casa, falava, porque o presbítero tal, porque não sei o quê. Meu pai, eu não lembro de meu pai algum dia na vida ter trazido algum questionamento. Ou seja, eu fui poupado desse tipo de coisa que você disse, né? A nossa denominação só reúne a assembleia para eleger ou não eleger um pastor. Que é positivo. E tal, que também é um momento difícil, tal, mas não temos... Tem vantagens e desvantagens, tá certo? Então, é o que nós temos. Então, não lembro. Então, isso eu atribuo também à sabedoria de meu pai e da minha mãe. Sem dúvida. Escutei uma vez minha mãe com meu pai chorando, mas assim, à noite eu acordei, ela estava chorando e meu pai estava junto com ela, isso eu não esqueço, né? Eu lembro do lugar, a casa, onde que eles estavam, e tinha a ver com essas questões eclesiásticas, certo? Não sei se o nível de conselho, do que era, enfim, era uma questão eclesiástica. E vagamente eu tenho uma ideia de que era uma questão de política eclesiástica. Eu acredito que era isso. Mas, enfim, né? Mas é interessante, eu tenho, como eu disse, somos 4, né? Os 2 homens na ponta. Eu sou mais velho e o caçula é também homem. As 2 do meio são mulheres e eu sou pastor. A minha irmã mais velha das mulheres, ela é casada com um presbítero. A outra irmã é casada com um diácono. E meu irmão é presbítero. Meu irmão é gideão, trabalho que vocês conhecem, ótimo, sabem que é o trabalho gideônico. Então, nós 4, pela misericórdia de Deus, não temos algum fator genético. Não é por causa da nossa família, o meu sobrenome. Mas nós 4 somos abençoados porque são 4 crentes que dedicam à igreja, que a igreja é importante, é fundamental. Cada um está numa igreja diferente. Nenhum de nós está na mesma igreja. 2 irmãos moram na cidade de Tietê, uma é membro da igreja batista, outra é membro da igreja presbiteriana. O meu irmão mora em Mato Grosso do Sul, em Dourados. Lá ele é membro da primeira igreja presbiteriana de lá. Eu sou pastor aqui em São Paulo, de uma igreja presbiteriana aqui. Então, não frequentamos o mesmo lugar, mas todos nós fazemos questão da nossa vida de compromisso com o Senhor. É claro que isso é misericórdia, a fé é dom de Deus. Pai não dá fé para o filho, não é isso, eu sei que não é. De novo, eu insisto, meus pais não eram perfeitos, não tenho esse pensamento, mas o Senhor nos abençoou muito. Eu não posso deixar de dar esse testemunho. Uma família cristã, um pai cristão que está aí passando por diversos problemas, sejam financeiros, sejam, enfim, né? Ele deve continuar firme no seu compromisso, porque Deus abençoa o lar, né? Isso. E mesmo quando os pais não têm todas as respostas para os filhos, né? Uma palavra que pode e deve ser dada é no sentido de estimular essa criança, esse adolescente, esse jovem a manter a sua confiança no Senhor, que na sua fidelidade não vai desamparar. Às vezes aquele tempo é um tempo difícil. Dura anos, né? Então, aquele tempo é um tempo difícil. Mas o Senhor é fiel e ao final, né? Ao final de 2 anos, de 3, de 10, de 15, mas num tempo que Ele vai estabelecer,
ele vai demonstrar, né, a fidelidade dele, aquelas questões vão ter um desfecho que vai glorificá-lo, e isso deve encorajar o coração dessa criança, desse adolescente, desse jovem, né, por mais que seja. Ao mesmo tempo, esse pai, meus pais fizeram isso, né, de resguardar o coração desse filho para as pressões, né, de que, olha, você é filho de pastor, então eu dou muitas graças a Deus porque a nossa igreja nunca trouxe esse tipo de peso para os nossos filhos, né? Mas eu, como filho, ouvi muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu me lembro assim, eu tinha... sempre gostei de dirigir, de carro, desde criança. Não é? E às vezes eu gostaria muito de pegar o carro com 16 anos, com 17, com 15. Pai, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Para falar, não pode. Só quando você fizer 18 anos. Vai tirar a sua habilitação. E eu insistia. Ele falava, não pode, filho, não pode, não vai. Eu me lembro quando eu peguei pela primeira vez a minha habilitação, era quarta-feira. Culto de oração, Igreja dos Batistas é comum ter culto de oração de quarta-feira. E assim fomos nós. Ele falou, pode ir dirigindo agora. Meu pai tinha uma Belina, né? Naquela época, todo pastor tinha Belina. Aí eu fui dirigindo, estacionei na porta da igreja. Bom, na porta da igreja, né, tradicionalmente não temos presbíteros, temos diáconos, né? Tinha um irmão lá, diácono, um irmão muito querido, inclusive. Estava lá na porta, cruzou o braço assim e falou, aí, hein, pastor Zacarias, deixando o Kleber dirigir sem carteira, né? Ele falou, mostra para ele, filho. Eu abri a minha carteira, não tinha nada, só tinha habilitação e RG, né? Aquela carteira de quem tem 18 anos que não tem R$1 dentro. Naquela época não era real. Aí tirei a minha carteira e mostrei para ele. Aqui, irmão, já tirei. Ele falou, já tirou? Poxa, parabéns, achei que você estava dirigindo sem carteira. Você não respondeu assim? Você já falou, né? Eu já tirei e você já falou. Aí ele meio que riu e tal. E meu pai virou para mim e falou assim, tá vendo? Falei? Tá vendo? Não falei? Tá vendo? Então, são experiências. Então, cobranças, né? Como eu era assim um pouco mais agitado, né? Então, às vezes o pessoal puxava minha orelha. Onde já se viu, Kleber? Você é filho de pastor. Agora, a postura do meu pai era uma postura equilibrada. Não de passar a mão e validar meus erros. Às vezes ele passava a mão do outro jeito, né? Do outro jeito, né? Aquele cinto dele que ficava desgastado comigo, né? Andar com ele, por exemplo, nós éramos em 4. Eu dava mais trabalho pro meu pai do que as minhas 3 irmãs juntas, né? Então, algumas vezes eu saía com ele pelos sítios, né? Especialmente suas irmãs escutando esse podcast aqui devem estar rindo lá, né? Vão rir de mim, vão falar isso mesmo. É exatamente assim. Então, meu pai, naquela época também, toda a igreja tinha uma Kombi, né? Então, meu pai falava, vamos fazer visita. Não, mas eu não quero ir. Não, vamos dar um descanso para sua mãe. Aí a gente ia, fazia as visitas, tal, eu ia com ele. Ele daquela Kombi da igreja. Tinha suas compensações, porque geralmente as irmãs serviam muita coisinha para comer e bom, tal. Sim, é difícil. Então, Kleber que quero, aceitava tudo, sem preconceito. Então, mas eram experiências positivas, né? Porque também eu ouvia também nas leads, né? No ministério. Mas a questão do pai ter esse cuidado de resguardar os filhos, não de encobrir os erros. Sei. A correção, a disciplina, mas também sem permitir que a igreja coloque sobre os filhos um peso que é deformador. Porque às vezes nós sabemos, tantos relatos já ouvi de queridos, né, colegas, filhos de pastor, cuja cobrança foi desmedida, a cobrança da igreja, né, foi desmedida, foi inadequada, e que eles sentiam então que o pai não protegia, que a mãe não protegia, e isso acabou, às vezes, afastando esse adolescente, esse jovem ali do convívio da igreja, né? Por causa do nível de cobrança. Você daria algum conselho para um pastor que está nos escutando, com os seus filhos, o relacionamento com os filhos, como ele deve se portar? Porque também eu acredito que há características na família de um pastor, características próprias, eu acredito nisso, né? Mas pode ser que algumas coisas são mais genéricas, né? E você trabalha com família, o seu ministério é com famílias, você tem um ministério específico sobre famílias. Aliás, nesse programa nós praticamente não falamos sobre isso, mas tem um ministério. Você daria algum
algum conselho, por exemplo, um seminário. Você está lá no seminário, vai dar uma aula lá, chamam para falar para a classe de seminaristas, e que alguns são pais, outros vão ser pais. Você teria alguma palavra para esses pais, futuros pais? O sentimento mais recorrente que eu observo entre filhos de pastor é de que, em muitas ocasiões, eles se sentiram à parte, como é que eu posso dizer, das motivações principais do pai, entendeu? O pai não comunicava ou eles não entendiam? Não, o pai, talvez até um caso em que o pai não sabia comunicar, né? Porque se você perguntar para um pai, pastor, que é pastor, dizer o que é prioridade na sua vida, sua família ou a igreja, dificilmente um pastor vai dizer a igreja é a prioridade e minha família é em segundo plano. Às vezes é somente uma questão de comunicação, mas a mensagem que às vezes esse pai passa, mesmo que involuntariamente, é de que ele prefere a igreja em detrimento dos filhos e da esposa, etc. e tal. Eu tenho uma frase que eu escutei, não é minha, mas assim, a minha família é a minha primeira igreja. Exatamente. Então, quando o pai... Eu acho que o pai deve deixar isso claro para os filhos. Então, verbalizar isso, inclusive. As crianças são pequenas, ou são adolescentes, ou são jovens. O pai, quando tiver oportunidade, né, provocar, inclusive, essa oportunidade. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez o pai nunca tenha dito isso. Se em algum momento eu falhei em demonstrar essa verdade para vocês do meu coração, eu quero reafirmar agora e também já pedir perdão. Mas vocês são a minha prioridade em relação ao ministério. Eu sei que o tempo, às vezes, que o papai gasta por causa do trabalho, tem que sair, não sei, né, por causa de algumas tarefas e tal. Mas um pai médico passaria por coisa parecida. Mas um talvez. pai que é médico e tal. Mas a minha prioridade chama-se você, a mamãe e vocês. Então, deixar isso claro, verbalizar. Pode ser que, mas teve um dia que você saiu, pai. Então, talvez isso traga algum assunto. É melhor que papai lide com esse momento agora. Pai, mas teve um dia que a gente ia sair de férias e você não saiu porque você... Ok, filho, tá, eu lembro desse dia. O que você sentiu naquele dia? Traz esse assunto, conversa, procura apaziguar o coração. Às vezes vai ser o caso, filho. Na hora o papai não pensou, mas eu reconheço que eu falhei. Ou às vezes papai não tinha como deixar de não ir naquele hospital porque a pessoa estava à beira da morte. E isso é parte da tarefa do papai. Agora, e assim justificar. Às vezes é algo que passou. Eu tenho uma experiência com isso. Eu tinha 4 ou 5 anos de idade, pastor, quando meu pai disse, filho, e na verdade eu tinha pedido para ele que o circo estava na cidade e que eu queria ir ver o circo. Meu pai falou assim, a gente vai amanhã, tá? Ok. Vai tal dia, né? Vai tal dia. E chegou o dia. Eu estava super animado para ir no circo. Mas no exato momento em que a gente estava pronto, eu já estava pronto, passei perfume, só pintei o cabelo. Sonhou com o que ia ver? Não, a minha expectativa estava altíssima. Naquele exato momento, chega um grupo de diáconos na igreja para uma reunião de emergência, que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Sei. Chegou na hora, pastor, a gente precisa falar com você sobre um assunto urgente, precisa ser agora. Meu pai disse, filho, espera um pouquinho, papai vai rapidinho conversar com os irmãos aqui. Bom, eu dormi no sofá ali da casa e a reunião entrou madrugada dentro e aquele assunto... Aquilo foi altamente frustrante para mim. Criança, 5 anos, 6 anos. Eu já era pastor, então se passou aí um bom tempo. Um dia nós fomos numa reunião que era uma reunião que tratava de questões de natureza emocional. Eu já era psicólogo, atendia no consultório, pastor. Meu pai eu tinha dividido em pequenos grupos, eu estava num grupo, meu pai no outro, etc. e tal. E no meu grupo, quando se tocou na questão de dores na alma, aquilo veio no meu coração, aquela lembrança de que naquele momento eu me senti em segundo plano. Porque no outro dia nós fomos no circo, mas o circo tinha ido embora. Ainda tem mais esse complemento. Chegou lá, o pessoal estava tirando o circo, não tem mais, acabou. Meu pai num pequeno grupo, eu no outro, e depois a gente... E aí, pai, o que o senhor achou do tal?
Ele falou, filho, eu tenho uma coisa para falar com você. O que foi, pai? Você acha que não vai lembrar disso, mas quando você era criança, uma vez aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, eu lembro nitidamente desse dia. E ali ele disse, filho, eu quero pedir perdão para você. Não, é coincidência, não tem nada a ver com Deus, né? Claro que Deus colocou isso no coração de vocês dois. Que coisa maravilhosa. Eu falei, tá perdoado, pai, tá tudo bem, tá tudo bem. Houve cura pro meu coração, e houve cura pro coração dele. Então, às vezes, e aí falando do conselho, né? Você fala, então, mas meus filhos, hoje se eu pudesse fazer, eu faria diferente. Tem chance, chama o filho para comer uma pizza ou tomar um sorvete e fala, filho, eu me lembro de um dia, ou filha, o papai reconhece que se excedeu, mas eu quero pedir perdão a você. Não justificar, você tem que fazer isso, porque naquela época, não justifica, pede perdão e deixa que o Senhor trabalhe no coração desse filho. E se hoje essa realidade ainda está em curso, né? Então, os filhos são pequenos, ainda é uma oportunidade sempre de acompanhar o coração desses filhos e lembrar para eles sempre que a prioridade são os filhos e não a igreja nesse sentido. O pastor Ari Veloso, ele tinha várias histórias, era um homem de muitas histórias interessantes. Uma delas, ele disse que estava com as malas no carro para sair para fazer uma viagem em família. Toca o telefone, ele volta para atender. É uma mulher dizendo, pastor, eu vou me matar agora, estou aqui no meu prédio pronto para pular. Se o senhor não conversar comigo, eu vou me matar agora. Ele falou, deixa eu lhe perguntar uma coisa, há quanto tempo a senhora gostaria de tirar a sua vida? Já tem 10 anos, e não sei o quê, tarará. Então pula. Orou com ela, pediu, falou, posso pedir um favor? Pode. Eu estou com as malas no carro, saindo com a minha família agora, mas eu volto dia tal. Eu vou ligar para minha secretária, vou pedir para ela agendar. A primeira pessoa que eu vou atender nas minhas férias é a senhora. Pode ser assim. A senhora já está querendo se matar há 10 anos. Dá para esperar uma semana? Isso é Ari Veloso, não. Dá para esperar uma semana? Aí eu vou atender a senhora e a gente vai conversar. A senhora me conta tudo que quer conversar. Mas não, tudo bem, uma semana eu espero. E aí desligou. E assim, então, aconteceu. É claro que nem todo caso dá para fazer. Não, a pessoa por favor. Tá pendurada. Só que não é padrão, né? Cuidado. A experiência lá do pastor Ari Veloso. Mas o fato é que eu imagino que para aqueles filhos uma mensagem foi transmitida. O papai tem uma demanda de trabalho aí, mas eu já conversei com a pessoa. Assim que voltar, eu vou conversar com ela, tal, e tal. Não precisa contar que a pessoa está pendurada na janela do 10º andar. Mas mensagens são transmitidas verbalmente e não verbalmente. Né? Então, para o pai, para a mãe, mesmo que ele... claro, meus filhos sabem que que eles são prioridade na minha vida. Às vezes ficou ali naquele cantinho uma experiência que lá, e o nosso inimigo é craque em usar experiências que não ficaram bem esclarecidas, que não caíram bem, transformar aquilo numa mágoa, num ressentimento, e lá na frente aquele filho não quer saber da igreja, né? Mas tem um coração ferido que ficou para trás lá e que precisa de cura. E sabe, a pessoa que Deus mais quer usar é exatamente esse pai, um abraço, um pedido de perdão, uma mãe nesse sentido. O pai pastor tem que ser sábio mesmo. A gente precisa pedir para Deus sabedoria no cuidado com os filhos. A família não é vocacionada. Eu, com todo respeito aqui no rádio, falar que eu não gosto de chamar a esposa de pastora. O pastor e a esposa é pastora. A vocação é do ministro, aquele que é chamado, a palavra. Eu sei que a esposa do pastor age como uma pastora, é respeitado como uma pastora. Eu sei disso, né? Mas eu tenho essa questão do ministério e acredito que é misericórdia de Deus. Eu tive também histórias, eu não me lembro realmente, eu não sei se a memória é seletiva, não sei se é coisa assim, de momentos parecidos com esse. Mas algumas outras coisas eram muito reais em casa, né? Então, a ausência do pai por causa de reuniões, meu pai sempre participou de reuniões da estrutura da igreja, sempre foi muito ligado a outras pessoas. Houve uma reunião, por exemplo, na década de 60, do Supremo Conselho da nossa denominação, que foi em Recife. E naquela época, para você ir para o Recife, você pegava um ônibus, você viajava uma semana. Isso, E lembro, nós íamos para a porta da igreja e ele entrava lá com os outros conciliares e tal, e o ônibus saía e a gente ia para casa. E eu lembro, mas não me lembro assim de uma coisa que me marcou.
graças a Deus, e a bondade de Deus também, eu lembro de... meu pai tinha essa história para o Hospital das Clínicas como capelão, e coisa que até hoje acontece no HC, mas hoje tem outros mecanismos. Mas às vezes ele passava pelo saguão, tinha pessoas ali que ficavam esperando vaga, gente que vinha de todo lugar do Brasil. Tinha gente que ficava ali dias. Sim. E, invariavelmente, meu pai levava alguém para nossa casa. Olha. Que nós não conhecíamos. Não era questão de ser crente ou não ser crente. Muitos não eram crentes. Eu lembro de um fazendeiro de Goiás, uma mulher que a noite inteira ela ficava, ai, dói, dói, dói. A gente escutava ela lá no quarto dela falando. E eu creio que a postura da minha mãe, que nunca disse, que é isso, de novo? Nada. Minha mãe sempre acolhendo também. Então, a experiência marcou. Uma época, meu pai, a gente ia para a igreja de manhã, ele voltava domingo, ele deixava a gente em casa, ele saía e a informação que foi dada é tinha um menino queimado, setor de queimados, no Hospital das Clínicas, só comia na mão do pastor. Olha só. Meu pai, com o jeitão dele ser, ele fez uma amizade com o menino, ele não queria comer... O menino morreu, ele não tinha condição, ele estava muito queimado, mas durante algumas semanas, enquanto o menino estava vivo, meu pai deixava a gente em casa depois da escola dominical, do culto, e ia para o Hospital das Clínicas, quer dizer, não almoçava conosco, ele ia levar almoço para o menino. Mas aquilo para nós trazia admiração, não chegou a ser um ponto assim de poxa, que negócio, ele gosta mais do guri lá do que da gente. Então, e eu creio que todo o meu castelo de ministério, trabalho, foi levantado em cima desse padrão. Então, eu tenho uma felicidade. Mas, torno a dizer, não eram perfeitos. Eu penso que meu pai, algumas vezes, cometeu injustiça, fez julgamentos errados a meu respeito, minha mãe também. Coisas de família, todo lugar tem isso, não é? Mas não que eu tenha uma revolta aqui hoje por causa dessas coisas, né? O pai crente, um pai de uma maneira genérica, ou um pai que eu estou falando é pais, pode ser a mãe que está escutando, né? Mas que seja pastor, sempre ter esse cuidado de olhar a família é uma bênção de Deus, e Deus vai cobrar de nós a nossa paternidade. Sim. Isso, nós não vamos escapar disso. Deus vai cuidar de nós. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei, eu creio nisso firmemente, e eu sei que quem faz a obra no coração dos filhos é o próprio Deus. Sim. Porque eu sou um pai que tento ser, na minha maneira de entender, um pai que corresponde às expectativas, ou age da maneira correta. Mas eu sei que muitas vezes a gente falha. E eu agradeço a Deus porque Ele, ainda assim, Ele preserva nossos filhos. Sim. Porque não somos nós. Agora, é claro, se eu sou um pai que reclamo da igreja, do presbítero, do diácono, da irmã fulano de tal, do regente do coro, da organista e tal, tudo eu chego em casa e desabafo na frente da família, eu crio nos filhos sem dúvida, uma crítica, uma vida crítica muito grande. Ele também vai ser um crítico, né? Sem dúvida. Então, essa sabedoria acho que precisamos ter, né? Aquilo que é dito, né, numa mesa ou dito num carro, quer dizer, o pai que ele tá super chateado, frustrado, aquela irmã de novo, vai conversando ali com a esposa, ele quer desabafar, inclusive. Não reajusta o meu falar, salário, não sei qualquer o quê, coisa. Qualquer coisa, imagina que fulano foi mal educado comigo. Quer dizer, isso é muito complicado para essa criança que está ouvindo, para esse adolescente. Se é um lugar de sofrimento, o último lugar que eu quero é ficar por aqui. Exatamente. Não é? Então, nesse sentido, os pais é importante que os pais, porque a mensagem está sendo pregada, mesmo que diretamente. Eu conheço uma pessoa assim, bem ligada a mim, né? Cujo pai era pastor. Né? Aí é um fato até curioso, porque ele disse que o pai dele, depois abandonou o ministério, não seguiu no ministério, mas o pai dele... indo na direção da igreja, falou, meu pai, imagina, ele preparava o sermão no caminho, ele colocava a Bíblia em cima da direção do carro, e aí a gente brigando atrás, os eram 4 ou 5 filhos, brigando atrás, e a minha mãe falava assim, pare de brigar, você não está vendo que seu pai está preparando o sermão? Né? E o pai lá folheando a Bíblia para ver o que ia pregar. Eles estavam vendo, né? A falta, sim, aí é um exemplo oposto, né? A falta de cuidado desse pai, não tinha zelo, não tinha zelo e tal. Os filhos depois
né, estavam ali observando. Aquilo tem impacto, né? Aquilo tem impacto, seja positivo, seja negativo. As nossas palavras, nossas atitudes, elas vão demonstrar, né? Por exemplo, o pai ou a mãe que ora e agradece a refeição Isso. de coração mesmo que seja arroz, Isso. mesmo que seja o arroz e o frango venha depois, mas mesmo que seja o arroz, quando você percebe que seu pai e sua mãe, e você percebe, Sim. estão sendo sinceros, estão sendo agradecidos, mesmo que for essa situação, isso fica no coração. Fica. Nós somos modelo para os nossos Isso, filhos. Nós fica. precisamos ser modelo para os nossos filhos, né? Em toda a área. E Deus tem nos dado muito privilégio. Eu sou muito feliz. Eu tenho 3 filhos, agradeço ao Senhor pelos 3 filhos. 2 já são casados. A mais velha é mãe do neném, que eu já falei, de 5 meses, uma menininha, Catarina. O segundo está esperando chegar a primeira filha agora, Estela. Vão ser duas netas. Eu falo que eu fico pensando assim, imagino, né? Uma tem 5 meses, a outra não nasceu, mas eu fico imaginando assim, elas com 2 anos andando de mãozinha dada, aquela fraldinha, assim, as duas. Eu fico pensando assim, vai ser uma coisa muito legal isso, se Deus quiser, né? Tudo pertence ao Senhor, a minha vida pertence a Deus, não sei. Eu, sinceramente, prefiro que Jesus volte hoje. Esse programa nem vai no ar, né? Mas isso aí é problema do Senhor, não é meu, né? Mas é uma coisa privilegiosa. Família é uma bênção. Ah, sim. Mais uma vez, tantas vezes nós estamos falando de pais aqui, né? Meu pai tinha uma frase que ele citava: nada se parece mais com o céu do que uma família harmoniosa. E nada se parece mais com o inferno do que uma família em conflito. Então, e é exatamente, os dois mundos, as duas realidades estão ali, né? E que às vezes nós, como famílias imperfeitas, o pastor puxou muito bem essa questão no início, né? Em famílias imperfeitas que somos, às vezes a gente está aqui, mas dá uma sobrevoada do lado de cá, né? Porque as imperfeições estão aí, estão postas, fazem parte da nossa natureza, das nossas tendências, né? Da nossa humanidade, né? Da nossa humanidade. E às vezes é preciso voltar para cá, né? Porque aqui, sob a direção do Senhor, a graça dele e tal, que a gente encontra esse consolo e esse estímulo, né? Para poder seguir. Então E a Bíblia diz que para Deus não há impossíveis, né? Se você vive uma família disfuncional, uma família cristã que tem dificuldades, ou você converteu-se agora, está tentando entrar nos eixos, uma família que você não criou nos princípios assim das Escrituras, porque não tinha conhecimento, creia que Deus pode fazer uma obra na tua família. Pode fazer, porque Ele trabalha, não é isso? A Bíblia diz isso, né? É isso. Entrega o seu caminho ao Senhor, Ele vai endireitar suas veredas. Isso. Às vezes a vereda está tão torta, você fala, isso aqui não tem jeito. Tem. Mesmo a família. Tem. Exatamente, tem. Né? Os exemplos são muitos. A gente tem exemplos bíblicos, né? Mas nós temos testemunhos que são de pessoas que falam, não, esse aí é impossível. Não é impossível. O Senhor é capaz, é poderoso o suficiente para endireitar esse caminho, né? Endireitar esse caminho e refazer essa trajetória. Eu me lembro de uma das famílias que meu pai acompanhava, era de um rapazinho, um adolescente, novinho, que muitas e muitas vezes precisava ir buscar o pai, porque o pai tinha problema com o alcoolismo. Então era ele que saía na cidade para buscar o pai em algum lugar, achava o pai, trazia esse pai bêbado para casa, né? E meu pai pegou esse menino nesse sentido, né? Trouxe esse menino para perto como pastor, né? 13 anos, 14 anos, etc. e tal. E ajudou essa criança, né, a ter novas expectativas. Esse pai se converteu, esse pai foi transformado, essa família foi transformada. Um dia com esse garoto, estava sendo diplomado com um cargo federal de grande importância, né? Ele disse, eu quero agradecer aqui ao meu pastor, que quando eu era adolescente me deu uma referência nova, né? E tal. Claro que ali meu pai foi usado, mas o foco não está nele, o foco está no evangelho que transforma. Sim. Não é no evangelho que transforma. Pega aquele menino, porque um menino que está com 12, 13 anos, trazendo o pai nas costas para colocar, que perspectiva de vida ele tem? Mas o evangelho, ele traz uma perspectiva que nada, absolutamente nada, nem ninguém pode dar. Né? Pode dar. Então ele abre um horizonte de possibilidades, né? E não apenas isso, a Bíblia diz que Deus é o que opera em nós o querer e o efetuar. Isso. Mas ele não só abre o horizonte, ele leva você até lá
através do amor, da verdade que a gente tem no Evangelho. É isso aí. Isso é muito maravilhoso. Pastor Kleber, chegamos no nosso final de tempo. Poxa vida. Eu acho que dava para conversar mais aí Dava. um tempão aí sobre essas coisas maravilhosas. Você que nos escuta, olhe, ame sua família, restaure sua família, né? Aquela história, né, de que Deus pode fazer uma obra maravilhosa. Pensa, ora pela sua família. Agradeça a sua família também, porque às vezes nós não reconhecemos as bênçãos de Deus sobre nós, né? Mas é um prazer. Pastor Kleber, nesse programa não deu para falar muito, mas ele tem um programa na Rádio Transmundial, um programa que trabalha sobre família. Esqueci o nome. Família Hoje. Família Hoje, é tão difícil esse nome. E você pode acompanhar a Rádio Transmundial, você entra aí, coloca Hoje é tudo internet. Você coloca na internet e vai aparecer lá, o pastor Kleber Lima. É Kleber com K, tá? Porque poderia ter um Kleber com L, com C. Aliás, tem vários Klebers com C também. É Kleber com K. E você poder acompanhar. E tem livros editados, vale a pena você conhecer. Obrigado por mais esse momento. Prazer para mim, pastor. E você, cada semana um programa novo. Cada semana nós temos aí um podcast novo. Então, nos acompanhe, nos dê seu apoio. Obrigado pela sua presença.